Corretor que não atende lead depois das 8 da noite está morto. Tá. Essa é história de filme, hein? O corretor tem que ter isso na cabeça. Como perder uma venda? Tenta ficar amigo do cliente. Perdeu a venda. O cliente não quer ser amigo seu. Ele quer que você seja objetivo. Não existe hoje que conheça imóvel acima de 5, 10 milhões de reais sem profissionais qualificados. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Portas Abertas, o seu podcast sobre histórias dos empreendedores por trás das maiores empresas do mercado imobiliário. Todo episódio, um empreendedor ou empreendedora compartilha com a gente episódios marcantes da sua trajetória. Hoje comigo aqui na bancada temos Ricardo Kaufmann, diretor de comunicação institucional da Loft. Kauf, muito prazer receber você aqui com a gente. Obrigada por ter aceito o nosso convite. O prazer é meu, Nath. Super bom estar aqui com você e com todo mundo. E estou muito feliz porque hoje a gente vai abrir as portas para o Jefferson Cerqueira. Eu vou até fazer uma colinha aqui, porque esse homem tem história para contar, vocês vão ver. Ele é CEO da Fragata Private Brokers, é especialista em imóveis de luxo e já soma mais de 300 milhões de reais em imóveis vendidos. O Jefferson iniciou a carreira no mercado securitário, né, vendendo seguros, e há 20 anos foi escolhido a dedo por um headhunter para atuar no setor imobiliário. Ele foi corretor de imóveis em Miami, tem histórias do Arco da Velha para contar para a gente aqui, lá nos Estados Unidos. Quiser saber como é que funciona o mercado lá em Miami, vai saber de um depoimento fantástico aqui, Nath. Jefferson, eu queria começar essa nossa conversa aqui pela sua experiência em Miami, né? Queria saber como foi atuar como corretor lá nos Estados Unidos e por que você decidiu ter essa experiência lá. Bom, vamos lá. Eu fui para Miami depois de 14 anos de experiência na parte imobiliária aqui do Brasil, né? Onde eu atuei como corretor, gerente, diretor, na época em uma das maiores empresas de luxo que teve do ramo imobiliário do Brasil. Por que eu fui para lá? Porque a gente já trabalhava muito essa parte de, vamos fazer open house, vamos fazer no house, só que a gente fazia porque ouvia como que era, isso e aquilo, mas não tinha experiência na prática. E na época, olha só que loucura da minha parte, eu me desliguei do maior cargo da empresa e fui com a cara e com a coragem. Eu falei, eu quero agora tirar um ano e meio sabático, eu quero ir para lá justamente para entender melhor, porque a minha intenção agora é montar uma imobiliária para mim, né? E eu fui para Miami, né? Por quê? Porque eu tinha um conhecido que já trabalhava lá. E eu fui numa imobiliária, comecei lá de brasileira, que é a Chris Brokers, que muita gente conhece, era na época uma das maiores, né? E eu comecei a atuar lá, para entender o quê? Como que funciona o MLS, como é que funciona toda essa parte de CRM junto dos Estados Unidos. Vou falar que hoje a gente tem nem 10%, né, alcançado do que ainda é lá. Qual que é a parte boa e da experiência que eu adquiri? Primeiro, lá o que a gente vê? Um profissional do ramo imobiliário, corretor, ele é responsável pelo cliente vendedor, coisa que a gente aqui só tem com exclusividade. Então, ele é dono, entre aspas, do imóvel. Então, eu como cliente, eu estou confortável porque eu sei que tem alguém cuidando do imóvel para mim, tá? Segundo, o cliente comprador tem o seu corretor que ele busca, responsável pelo cliente dele, pela compra do imóvel dele. Então isso o que acontece? Se torna uma coisa mais saudável, né? Que é diferente. Que diferença a gente coloca com o nosso mercado? O nosso mercado é assim, são corretores se degladiando, querendo fazer a venda a qualquer custo, baixando comissão, que é uma coisa que a gente precisa melhorar, a gente precisa cada vez mais valorizar, e lá não. Lá eu posso estar em Nova York, o MLS é um único sistema, você mora em Miami, é minha amiga, a pessoa que confia no meu trabalho, né? Eu vou cadastrar o seu imóvel no MLS e o mundo inteiro lá, a parte do mundo americano, pode vender esse imóvel. Então, quando você for com o seu cliente para mostrar em Miami, eu tô lá em Nova York e eu tenho zero de preocupação. Mas por quê? Porque eu já ganhei 50%. Eu coloco o mercado para trabalhar para mim, né?
Outra parte que é muito importante do sistema MLS, que a gente tem muito que aprender aqui. O MLS, ele já está no mercado há muitos anos. Primeiro que é um sistema único, né? Aqui a gente fala do Vista, que está fazendo um baita de um trabalho legal aí, já com, se eu não me engano, aí com mais de 500 imobiliárias usando, né? Eu não tenho o número certo, vocês podem depois confirmar. Lá não, lá todo mundo é obrigado a usar esse sistema, que é um sistema, vamos dizer, do país, né? Eu ia até pedir para você explicar um pouquinho para quem não conhece ou nunca ouviu falar do MLS. É como se a gente tivesse uma planilha aberta com os dados de todos os imóveis, é isso? É assim, é o CRM dos Estados Unidos para a parte imobiliária. Que é aberto, qualquer pessoa consegue acessar. Não, você tem que na verdade, para você poder acessar, você tem que ser um corretor e você tem que ter a licença. Você precisa estudar, não é igual o nosso Cresce aqui. Não? Não, é muito difícil, tá? Você tem que estudar no mínimo aí uns 3, 4 meses. É como se fosse, eu dou um exemplo, passar na ordem aqui de advogado, você tirar a ordem aqui no Brasil. Difícil, então. É uma coisa, mas por isso é difícil, é muito difícil. Mas eu acho que é por isso que a conotação de corretor de imóvel nos Estados Unidos e a conotação aqui no Brasil, ela diverge. Nos Estados Unidos, você falar que é um corretor de imóvel, seu status é aqui em cima. Você é um profissional muito bem valorizado e qualificado. Quer dizer, você está no top dos profissionais. Aqui tem um problema. Sou corretor de imóvel. Poxa, na cabeça de todo mundo, é um fracassado, não deu certo em nada. Então, tem essa cultura também que, por isso que lá é bacana. Aqui no Brasil, basta você ter o segundo grau e fazer prova online. Lá não. Lá você tem que estudar muito para poder tirar. Se você puder compartilhar com a gente, mantendo nesse assunto um pouco assim da sua experiência pessoal, porque para nós é muito rico, e imagino que para o nosso público também, saber exatamente o passo a passo, assim, porque, puxa, ele foi para Miami, tudo bem, ele conhecia alguém do mercado, mas assim, tem que estudar, tirar a licença, e a partir disso você passou a ser Mas como é que isso com você aconteceu na prática? Então você chegou, se instalou em Miami, o que você teve que estudar? Como que foi a prova? A prova foi... E aí, a partir do momento que você obteve a licença, se você puder contar como que foi a sua primeira venda lá, pra gente entender como é que a coisa funciona na vida prática. Na prática, né? Bom, primeira coisa, quando eu me instalei lá, né? É um mundo totalmente diferente, é o que eu falo. Você começa a engatinhar de novo. Você já sabia falar inglês fluentemente? Quando você foi não. lá? A parte boa é que em Miami não se fala inglês, se fala espanhol. E português. E português. Foi isso que me ajudou bastante. Inclusive, as provas podem ser feitas em inglês ou espanhol. Ah, legal. Então você tem você tem essa opção, né? E é claro que eu escolhi todas as provas que eu fiz lá em espanhol, que é muito... Apesar que as palavras em espanhol é difícil. É muito difícil. Poucas pessoas às vezes falam, mas espanhol é muito fácil. Responder em portunhol ou não? Não dá. Porque o que acontece? Eu vou chegar lá, olha só. Bom. Então, a primeira coisa, quando eu cheguei, o que eu fiz? Eu tirei minha drive license, porque eu falei, como é que eu vou ser corretor se eu não tenho nem habilitação? Então, é um outro processo que também tem que ser estudado e etc. E qual é a parte mais difícil? Você tem que acertar pelo menos 51% das questões. É tudo dissertativo, tá? Só que quando você vai fazer a prova, tanto da drive license quanto para ser um broker, você vai no computador, na sede lá, que seria o Cresce nosso aqui, né, com várias câmeras em cima de você, e você tem um tempo para você responder. Então, assim, a pressão é muito forte. Vestibular, né? É um vestibular. A pressão é muito forte. Então, se você, por exemplo, não tiver uma noção, você não consegue nem ter o tempo para ler as 3. Então, você já tem que ter uma leitura dinâmica para já ir na questão certa, né? E tem um limite de vagas quando você vai fazer? Não. Quer dizer, então, se você estudar e obter determinada nota... 51% você passa. E não tem perigo de ter um excesso de corretor naquele determinado... Não, porque é muito difícil. Justamente por isso. Tem pessoas que até hoje não conseguiram. É muito difícil você tirar. O pessoal que tira, né? O pessoal que mora lá, eu não moro mais, eles até falam, e eu aprendi, é mais ou menos associado como você tirar um brevet, que é difícil para você pilotar um avião. Então, assim, de novo, eles colocam, por exemplo, essa dificuldade porque é muito importante você ser um corretor imobiliário lá nos Estados Unidos.
Coisa que aqui as pessoas não valorizam. Mas a gente luta, eu luto há 20 anos pra gente ser valorizado. E como foi a primeira venda lá? E aí você tirou e como que você... Então, a primeira venda lá foi junto. Por quê? Porque enquanto eu não tenho, porque você imagina, até eu tirar, né? Que foram quase 5 meses no meu caso. Até eu tirar a licença, eu tive que trabalhar com outro profissional para eu poder fazer esse trabalho. Pode. Não tem problema nenhum, desde que eu use. É igual o nosso estagiário aqui, ele não pode realizar uma venda direta, mas ele pode, através de um supervisor, tá fazendo esse trabalho. E como que é? Poxa, é muito legal. Você tira foto quando você tá lá com uma pá para entregar, capacete, né? É muito legal. Você tem essas fotos? Putz, eu acho que eu não tenho. Eu tive um roubo de um celular aqui quando eu cheguei no Brasil e eu acho que eu não tenho, mas eu vou ver se eu consigo alguma coisa. Né? Eu vou ver se eu consigo alguma coisa. É porque eu tenho uma história também de um golpe que eu tomei lá, que não tem nada a ver com o ramo imobiliário. Então, assim, é bem complicada a vida. É fácil trabalhar lá? Não. É muito difícil. Corretor para ter sucesso nos Estados Unidos é muito difícil. Se aqui hoje, no ramo de luxo, que é o que a gente faz, eu consigo falar para vocês com certeza absoluta que se tiver 100 bons profissionais no Brasil inteiro, eu não estou falando, por exemplo, nenhuma aberração, não existe hoje que conheça imóvel acima de 5, 10 milhões de reais sem profissionais qualificados. E a gente treina essas pessoas, né? Tem alguma história assim do lado B do Jefferson Miami? Eu tô dizendo assim, às vezes, porque senão o pessoal vai achar que é fácil chegar lá. Que tipo de surpresa que você se deparou? Posso falar do golpe? Tudo. Eu não vou citar informação. Vamos lá, o lado B. Eu não fui para Miami para começar 100% no ramo imobiliário. Eu queria conhecer. Eu conheci um amigo na crise de 2009 que teve nos Estados Unidos. Essa pessoa veio trabalhar, eu vou falar o nome da empresa onde eu trabalhei por 14 anos. Ele veio trabalhar na Coelho da Fonseca. E aí foi uma amizade boa, ele ficou acho que 2 anos aqui e aí ele foi embora. E ele ficou por muito tempo, me ligava todos os dias e ficava horas, às vezes eu nem atendia, querendo me levar. Falei, vou pensar. Pensei e fui. Só que aí o que acontece? Muito ingênuo, eu peguei e fiz um depósito na conta dele de $500 mil. A título do quê que ele pediu? Pra gente ser sócio, porque eu não podia ainda exercer nenhum tipo de função e profissão, porque eu não tinha licença nem para morar nos Estados Unidos. Eu tava no Brasil, eu não tinha intenção, né? E ele, do jeito que eu vou falar, ele olhou para mim e fez assim, você não se ligou ainda? Me ligar do quê? Que não tem negócio? Como assim? Direto. Falei, não tem negócio. E ele falou, e pega as suas coisas e vai para outro lugar, porque você não fica mais na minha casa. Só que nesse meio tempo, minha esposa tinha, eu acho que eu já falei isso com você da outra vez, ela tinha um cargo muito importante dentro da Porto Seguro. E ela já tinha pedido demissão para ir embora comigo, porque a gente ia trabalhar lá. E quem disse que eu consegui contar isso para ela? Quem disse que eu consegui? Eu esperei ela ir, que eu acho que foi a maior caca da minha vida. Eu esperei ela ir, chegando lá, eu não falei nada, eu saí de lá, peguei um jornalzinho que tem, achei um lugar para eu poder morar dentro da casa de uma outra pessoa, que ele tirou quase tudo que eu tinha. Eu não conseguia nem voltar. Meu Deus. Meu Deus. É uma história louca, emocionante, né? Aí eu peguei um jornalzinho, o cara falava português, era coisa de uns 40 quilômetros da onde eu tava. Você tava em Miami? Eu tava em Sunny Isles, que era onde ele morava, né? E eu fui pra Hallandale, que é um outro lugar lá, mas assim, quando a gente fala de 20, 30 quilômetros lá, você faz em 15, 20 minutos, né? E aí era um carioca, sabe? E ele morava numa casa, eu fui morar com ele, aí eu vi quanto que ele queria e tal, eu já tava trabalhando, já tava tudo certo, que eu ia começar no ramo imobiliário na Chris Brookers, e eu fiquei com esse cara. E aí eu fiquei morando lá com ele sem minha esposa saber de nada ainda, porque ela tava com tudo pronto. E aí foi quando eu fiz a primeira venda que eu tive como me recompor, saí de lá, aluguei um apartamento em Miami Beach, muito legal,
Quando ela chegou, eu já estava dentro do meu apartamento, com tudo comprado, mobiliado. Aí eu consegui falar para ela de uma outra forma. Foi legal? Não foi. Foi uma conversa bem difícil, sabe? Então, assim, a história de como eu cheguei, como eu ingressei lá, foi uma história, assim, que eu tive que penar. Você falou da MLS no começo. O que mais, Jefferson, que você acha que você aprendeu lá, que foi fundamental quando você começou a Fragata aqui? Bom, um intercâmbio quase, né? E aí eu acho que aí a gente pode agora entrar e falar da Fragata um pouco exato. Das coisas boas agora. Com essa bagagem, como é que foi? Eu contei porque vocês queriam saber, não, mas é assim, muito legal, é uma coisa que me dói até hoje, de verdade. É uma coisa... mas você é um empresário que não... Poxa, eu tenho coração, eu tenho sensibilidade igual a qualquer ser humano. Dói, cara. Mas dói essas demais. Coisas que acabam formando casca na gente, né? Foi uma casca bem também grossa. Acho que pode mesmo. ser inspirador para todo mundo que está numa dificuldade hoje. Ver você dando a volta por cima é muito inspirador. É isso mesmo, porque quando eu montei a Fragata, mas eu vou na parte aí de vocês, o que mais de importante a gente conseguiu trazer aqui para nós, né? Aqui a gente fala muito em exclusividade. Eu acredito na exclusividade, principalmente no mercado que eu trabalho de luxo. A exclusividade faz com que, ao invés de várias pessoas entrarem na sua casa, imagina você sendo um baita de um empresário, você abre as portas da sua casa e eu coloco um bandido lá dentro, porque o corretor de imóvel tem essa capacidade, ele coloca qualquer pessoa lá dentro. E o que nós fazemos hoje? A gente tem exclusividade de várias pessoas que a gente não pode nem falar o nome, que são celebridades, são jornalistas famosos. O que a gente faz? A gente, antes de levar qualquer cliente para pôr dentro da casa desse cara, porque hoje aqui é segurança, né? A gente faz um levantamento como se fosse fazer uma venda, para entender se a pessoa não tem antecedente, se ela não tem nenhum processo, se não tem nenhum problema. A gente pede a documentação antes dela para poder levar. E essa pessoa, muita gente fala, poxa, mas não é deselegante você pedir a documentação? Fala, não, é o contrário. A pessoa vai ver que também está com uma empresa que é séria e que preza a segurança, né? Então, você fala desenvolve assim, confiança, né? Porque uma coisa difícil... Mas pra frente ele também vai ter um imóvel para vender, Total, já vai saber o processo de vocês, total, né? É igual quando a gente entra num apartamento para mostrar, um apartamento de 10, 15 milhões, já aconteceu isso, e a gente treina o nosso profissional para isso. Fala, poxa, mas que burocracia para eu entrar? Eu falo para eles, pensam e falam com educação. Fala, você já pensou se não tivesse burocracia? Olha que bacana se você comprar aqui a burocracia que vai ter para você ter segurança e não entrar qualquer um. Mas, Jefferson, deixa eu aproveitar você tão nichado nesse mundo das celebridades, o mundo do luxo. E a gente sabe que a gente tem uma audiência que boa parte dela também tem donos de imobiliárias que estão ascendendo também para esse mercado e corretores. O que você pode contar de dica assim? O que tem de diferente? Acho que você já deu uma, né? Você falou da objetividade. Mas se você puder falar o que é muito característico de como se lidar com clientes de luxo e também de celebridades, um cara famoso, assim, que você pode compartilhar sobre isso? Primeiro você tem que ter experiência. Pra gente chegar nesse público, na verdade, eu vou até mudar aqui. A gente não chega nesse público, esse público chega na gente. Começa a mudar, né? Então, quer ir pro mercado de luxo, tem que ter capital, tem que estar capitalizado, porque não vai acontecer rápido, tá? Isso para todos os corretores. Tem que estar capitalizado, tem que ter um network bacana, por isso que nós temos pessoas que trabalham com a gente, que são de nível a mais, né? Nós temos corretores hoje, olha que engraçado, né? Eu sou mais simples, mas nós temos corretores que vai trabalhar de Porsche. Nossa. Dentro da Fragata. Que legal. Então, esses corretores, poxa, mas eles sempre tiveram sucesso no ramo de luxo? Não. São pessoas que já ganharam muito dinheiro, estão numa outra fase, tem um network e aproveita isso. Corretor de alto padrão, se ele trabalhar 2 regiões, ele não tem sucesso. Então, a gente montou a unidade Jardins, as pessoas entram lá e falam, eu posso trabalhar Paraíso? Eu falo, não, você não pode trabalhar Paraíso. Por quê? Porque o cliente do Jardins é diferente do Paraíso. Nós temos a unidade de Perdizes. Eu posso trabalhar em Higienópolis, que é só atravessar a rua? Você não pode trabalhar em Higienópolis. Por quê? Porque Higienópolis é um público diferente de Perdizes. Então, assim, ele tem que mirar em coisas imponentes em relação à VGV, ele tem que mirar nisso e ele tem que ser especialista. A gente treina ele toda semana. Eu faço os treinamentos pessoalmente na empresa. Até hoje? Até hoje.
Das 10 até as 11 eu faço e vou abrir isso daí para quem quiser aprender. Eu vou abrir. A gente vai começar a fazer lives que eu acho que é importante. Isso daí é genial. Assim, acho que uma das coisas muito legais é essa coisa da especialização de bairro. Total. E assim, se você puder falar um pouquinho a mais disso, como é que é esse treinamento, né? Mas assim, na verdade realmente, o cliente de Higienópolis é tão diferente do cara do Jardins, ou o que você está falando é o seguinte, eu preciso que o corretor se foque nas opções. O cara quer morar no Jardins, ele não quer morar no Jardins ou Higienópolis, geralmente. E aí ele precisa dar alternativas, se a pessoa quer morar no Jardins, a máxima possível dentro do Jardins, porque uma frustração, todo mundo que já comprou e vendeu imóveis no mercado tradicional tal, é que você passa assim, numa rua você quer morar em determinado bairro, e tem assim, 1000 imóveis naquele quadrilátero de 10 bairros. Aí o cara vai te mostrar um apartamento. Aí o apartamento tem algum elemento que você não gosta tanto, é no andar baixo, ou tem alguma característica que você não gosta tanto. Aí você gostaria de ver aquilo igual e outros, mas... Aí veio o corretor e fala assim, não, eu tenho outro, mas é um outro bairro. É por causa disso que tem que especializar ou é por outro motivo, Jefferson? Então, você já foi corretor, que você tá sabendo mais. Você já tá sabendo mais que muitos corretores. Você já entrou numa loja de calçado e pediu um sapato específico e aquele vendedor trouxe 20 caixas empilhadas de coisa que não tem nada a ver? Você não quer, né? Às Você vezes não é nem seu número. Às vezes não é nem seu número. Não é deselegante e é chato. Muito. É chato. Você talvez por respeito e educação, você só fala, não é isso, Obrigada, não é isso, né? não é isso, não é isso. Mas ele tomou seu tempo e não entendeu qual era o seu objetivo. Imóvel é igual. Olha só. Além de eu ser especialista em um bairro, eu tenho que ser especialista em um produto. O que adianta eu trabalhar casa comercial, casa residencial, sala comercial, cobertura e apartamento tipo. E ainda terreno. Quando entrar um cliente de 3 dormitórios, se eu tenho só, acabou. Então o que a gente treina, que é legal para vocês entenderem? Você vai trabalhar qual bairro? Eu vou trabalhar bairro tal. Você não pode cadastrar nada. Mas é do meu primo que não sei o quê. Cara, não tem nada com isso. Porque se ele cadastrar um imóvel fora, ele perdeu o foco. E nosso trabalho é foco 100%. É chato, as pessoas me odeiam quando elas falam, mas eu tenho um imóvel assim, assim, assado. Por exemplo, Jardins não pode cadastrar imóvel de 1.900. É uma regra agora recente. O que ficou. Mas por quê? Acima de 2 milhões o ticket. Aí essa pessoa, vamos supor, ela entrou nova. Vou trabalhar imóvel de 2 milhões. 2 milhões no Jardins só tem imóvel para reforma total. Não existe imóvel no Jardins. A não ser de 50 metros quadrados. Tá. Jardins, 2 milhões, você vai comprar um imóvel destruído. Para quem conhece. Aí a pessoa fala assim, eu vou trabalhar Jardins. Já começou certo. Eu vou trabalhar apartamentos de 2, 3, 4, 5 imobiliários. Não, dormitório. Tá errado. Você vai ter que ter imóveis similares quando você começa. Mas por quê? Porque você entrou para ver um imóvel que eu tenho de 3 dormitórios naquela região que você quer morar, eu tenho que ter mais opções para te mostrar. Se você não restringir, você não coleciona, né? Você não consegue. Eu tô falando isso da jornada que eu tive de frustração, que eu passei, como todo mundo, 3, 4 anos, eu comprei um apartamento, eu queria um apartamento, no caso de 3 dormitórios em Pinheiros. Eu passei na mão de um monte de corretor, eles nunca queriam me vender o que eu quero, eles queriam me convencer de comprar o que eles têm. É desgastante isso. Então isso você faz os seus corretores serem especialistas em um determinado produto, e aí o cara que você endereça para ele tem várias opções do mesmo produto. Perfeito. O corretor tem que ter isso na cabeça. Como perder uma venda? Tenta ficar amigo do cliente. Perdeu a venda. O cliente não quer ser amigo seu, ele quer que você seja objetivo. Então a gente busca isso, entendeu? Se eu não tenho pessoas qualificadas, e eu falei que o cliente não está nem aí com marca, ele entra ali nos portais imobiliários da vida, ele chega, que é muito louco que o horário que a gente mais recebe lead unânime é depois das 8 da noite. A pessoa chegou em casa... E aí o corretor que não tem, ele chega em casa, conversa com a esposa, sentam lá os dois no computador e começam a ver o que quer e mandar. Corretor que não atende lead depois das 8 da noite está morto.
Tá morto. Ele precisa estar atento. Vai dormir umas 11 horas, eu sei que é um horário bom, mas é o horário que mais entra cliente na empresa, é depois das 8. Então, o cliente entrou ali, viu o imóvel, tal, eu sou especialista. Só que ele mandou para mais 10. Claro. Ele não olha, de verdade, ele não olha quem é imobiliário. Claro. Se é autônomo. Ele quer ver aquele imóvel. Aí já começa duas coisas que a gente bate lá, que é o quê? A gente tem um sistema lá, vocês devem conhecer o C2S, que hoje eu tenho como cronometrar o tempo de cada corretor no atendimento. Por exemplo, encaminhei o lead, aí eu consigo ter a média de cada um. E olha que louco, eu fiz a premiação agora dos 3 melhores corretores do trimestre, são os 3 que atendem o lead mais rápido. Só que esse corretor que recebeu, ele tem, porque ele que captou, 3 imóveis no mínimo que o cliente quer ver. E quando você tem 3 imóveis no mínimo do que o cliente quer ver, e você conhece a região, você vai mostrar os melhores. Deixa ele ver com a outra imobiliária que o cara só vai tirar a prova dos 9 que aquele imóvel lá que você mostrou é melhor. É bom ele ver com a outra imobiliária. Valoriza. Bom quando você conhece. Agora você imagina, eu não sou especialista, entrou esse cliente, eu mostrei. Aí ele não gostou. É difícil você vender logo o que o cara é. Aí ele não gostou. Aí eu começo a captar e fazer parceria com outros corretores. Sabe o que isso acontece? O outro que ele ligou, se é especialista, ele vai comprar com o outro. Porque o outro já mostra tudo que ele quer. E eu tô perdendo tempo fazendo parceria, fazendo cartinha, porque um corretor não tem confiança de mostrar com o outro. Então, essa é a questão da sua pergunta. O que fazer dentro dos treinamentos? A gente faz tudo isso. Tempo de atendimento. Por que o sistema nosso, 10 minutos... ele é azul e passou 10 minutos ele fica vermelho piscando. É porque é o tempo máximo que você tem para ligar para essa pessoa. A gente começou esse papo falando sobre a sua experiência em Miami, mas você já tinha uma carreira longa aqui no Brasil no mercado imobiliário. Mas a sua formação é direito, tá certo? Tá certo. É verdade que foi um headhunter que te convenceu aí pro mercado imobiliário? Conta pra gente. É verdade. É assim, de novo, né? Ninguém vai pro mercado imobiliário, principalmente eu, por exemplo, que não vim de família rica, né? Mas ninguém acorda de manhã e fala, meu sonho é ser corretor de imóvel. É difícil, ninguém tem essa... A não ser que os pais já trabalhem com isso, que né? trabalhem e tenham sucesso. Aí é legal. Trabalhei nesse mercado quando eu fiz 31 anos, agora não tá tão assim. Quando eu fiz 31 anos, eu perdi um emprego e eu tava para casar, né? E aí, o que acontece? Eu perdi um emprego com um salário bacana. E aí, depois dos 30 anos com um salário bacana, eu comecei a ter problema de me recolocar no mercado que eu estava acostumado. Aí foi quando me ligou um dos diretores na época, né, da Coelho da Fonseca, pedindo para eu fazer uma entrevista lá. E foi muito louca essa entrevista, é mais uma história engraçada, tá, gente? Mas eu sei que podcast vive de história engraçada. Isso. Eu tava pintando, porque eu tava para casar, desempregado, pintando um apartamento que eu comprei. E quando eu tava na entrevista, ele pegou e falou assim... Poxa, obrigado pela pontualidade. Eu falei, eu tava pintando minha casa, cara. Ele quis dizer, você falou, não precisa falar, eu tô vendo. Você tá cheio de tinta no cabelo. Eu tava com um monte de tinta branca aqui, assim ainda, as unhas e tal. E eu não sei se isso foi, assim, pra eles, foi extremamente positivo, porque eu falei que eu tava a 30 quilômetros, né? Eu tive que tomar um banho rápido, né? Devo ter chegado lá com um cheiro de querosene, aquele negócio pra tirar. Mas eu mostrei pra ele o que eu queria muito. Claro. E a partir daquele dia eu falei assim, quem me der a oportunidade, eu falei com Deus, tá, gente? Falei, quem me der uma oportunidade, eu vou ser o primeiro a chegar, o último a sair, eu vou trabalhar muito e vou fazer disso pro resto da minha vida ser minha profissão. E eu fiz. E até hoje deu muito certo e até hoje eu tô aqui. Jefferson, que prazer, foi sensacional te ouvir aqui. Eu acho que para todo mundo que está ouvindo vai ter oportunidade de aprender muito com o que você compartilhou. Eu pessoalmente aprendi muito e literalmente as portas estão sempre abertas para você e para a Fragata. Para nós foi uma honra ter você aqui hoje com a gente no podcast. Imagina, a honra foi toda minha, assim, eu que agradeço. Não foi um podcast, né? Foi um bate-papo gostoso. É o que eu falo para todo mundo. Mas obrigado a vocês, Natália, todo o pessoal aí do Portas Abertas. E eu estou à disposição. Quando eu entro num projeto junto que nós estamos agora falando em Loft, eu entro de cabeça. E vamos somar, vamos multiplicar, vamos mostrar para o mundão aqui do Brasil que a gente pode crescer todo mundo junto, todo mundo tendo uma fatia, porque a pizza é grande.
sensacional. Obrigada, Jeff. E se você gostou desse episódio, deixe o seu comentário, compartilhe. O Portas Abertas também é uma newsletter que você pode receber gratuitamente no seu e-mail de segunda a sexta-feira, sempre às 15h. A gente também tem um boletim que você pode ouvir na sua plataforma de áudio preferida. Esse episódio tem roteiro de Marcela Guimarães e produção da Impulso Produções. Até a próxima!